A gente hoje tem uma reunião importante entre Lula e os militares na busca de um pacto de convivência. O país, o governo constituído e as Forças Armadas estarão juntos. O presidente Lula admitiu desconfiança em relação a militares depois dos atos de 8 de janeiro. E a gente vai para Brasília conversar sobre esse assunto com a Luciana Verdolim, que traz mais informações sobre a expectativa desse encontro, né, Lu? Afinal de contas, toda essa semana a gente repercutiu muito essa relação, né, de desconfiança, não podemos nem dizer confiança, de Lula com militares. É isso mesmo, Paulo. E, na verdade, o governo está querendo deixar bem claro que não aceita o argumento que havia sido utilizado pela administração anterior de que as Forças Armadas seriam um poder moderador. O presidente Lula, por diversas vezes, já fez questão de ressaltar que não existe, que esse não é o papel das Forças Armadas e que é preciso, sim, trabalhar juntamente com o Exército, Marinha e a Aeronáutica, pensando na preservação da paz, na proteção do território brasileiro, mas não na questão política, que os militares devem cuidar de questões técnicas, mas devem se abster de questões políticas. Agora é bom a gente lembrar que os comandantes militares foram indicados por Lula e o novo ministro também, José Múcio, tem uma interlocução bastante significativa aqui com o presidente da República. Por isso, a expectativa é de que essa conversa seja bastante positiva, essa conversa consiga, aparar as arestas que hoje a gente está vendo aqui dentro do governo. Essa semana, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, esteve lá no almoço com José Múcio no Ministério da Defesa, inclusive para avisar que o objetivo desse encontro era discutir também modernização de todas as forças. Até por conta disso, o ministro da Defesa, antes de vir aqui para o Palácio do Planalto com os comandantes militares, comandante do Exército, o general Júlio César Arruda, da Marinha, o almirante Marcos Sampaio Osley, e também da Aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar, Marcelo Canides Damasceno, ele se reuniu com todos lá no Ministério da Defesa para exatamente trazer um plano, trazer uma proposta para ser apresentada ao presidente Lula, para realmente aparar essas arestas, para evitar esses problemas, essas rusgas que a gente está vendo, principalmente de alguns ministros aqui do Palácio do Planalto, lá com os militares. A relação de Múcio com Lula continua firme, apesar das críticas que têm sido feitas, inclusive pelo presidente da República, a atuação dos militares no fatídico domingo, dia 8 de janeiro. Lula acredita que houve, sim, uma facilitação de todas as forças envolvidas na segurança aqui na esplanada dos ministérios, que acabou com a invasão aqui do Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso. Muito bem, Lu, obrigado pelas suas informações. A Luciana Verdolim, direto de Brasília, atualizando um pouco para a gente essa agenda importantíssima, certo? De Lula com os militares. O que a gente pode esperar? Podemos esperar uma relação de confiança? Ou podemos esperar, por exemplo, meu querido Felipe Campos, uma espécie de Tinder, que você não conhece direito, vai lá, curte, marca um encontro, faz aquela articulação organizada. Eu acho que, na verdade, o que ele está agora, eu acho que esse momento é um momento realmente, talvez, dele querer fazer alianças, é óbvio, entendeu? Que por mais que todo mundo fale, eu acho que ainda gera uma grande insegurança ainda em relação aos próprios militares, né? Ele também está muito inseguro, tanto que você percebe ele se movimentando aí justamente para poder articular e tentar entender o que os militares vão fazer daqui para frente, né? Essa é a grande verdade, né? Agora, eu acho que ele tem muito receio ainda. Se a gente analisar, por exemplo, a situação política, a decisão mais acertada, pelo menos ao meu ver, que Lula fez nesse momento foi de manter o Múcio, né? A retirada do Múcio nessa hora agora seria, eu particularmente acho, um desastre. Eu acho que tal qual o Tinder, o exemplo que você usou, a confiança vai aos poucos. Então a gente vê que o presidente Lula começou muito com o pé atrás com os militares, ao meu ver, com uma certa razão, porque existe uma politização muito grande, principalmente ali em alguns setores do alto comando, né? Não em todos. Mas eu acredito que os militares têm sua agenda própria. Então, se fosse para chutar sobre o que vai ser a conversa, vai ser mais sobre uma pacificação e sobre os interesses dos militares, porque os militares, querendo ou não, eles têm ali as suas reivindicações, o seu espaço no governo. Talvez esse movimento que contou sim com
com a colaboração, vamos dizer assim, de muitos setores militares, de ter as pessoas acampadas lá. Essa facilitação foi no sentido de ter esse capital político de termos pessoas com a gente, não necessariamente de querer dar um golpe, né? Então eu acho que muito provavelmente a decisão de manter o Múcio foi correta, porque o Múcio ele tem esse trânsito, né? Então você vê que ele até fez, assim, antes, né, dos ataques do dia 8, ele fez um certo aceno, até as pessoas que estavam lá acampadas, né, falou, tenho parentes, tenho amigos. Então eu acredito que, embora houve muitas críticas de pessoas do próprio PT sobre o Múcio, né? Tentaram até demiti-lo, né? Estão tentando ainda. Estão tentando ainda, né? O Boulos, hoje na Folha de São Paulo, já na entrevista que ele deu, esculachou, né? Acho que vocês viram. Então eu acho que, se fosse para eu chutar o que vai acontecer, eu não acredito que vai escalar a crise. Eu acho que agora vem um momento de mais pacificação ali, e o papel do Múcio nesse cenário acabou sendo de fazer o meio campo ali, apesar das críticas válidas, até ao meu ver. Agora, Zé, deixa eu aproveitar a tua experiência aqui em Brasília, e eu quero até que você me corrija ou não nesse raciocínio que eu vou te fazer agora, mas eu pelo menos enxergo, com todos esses fatores aí que estão expostos, ao longo do tempo a gente viu também o noticiário, mas eu enxergo uma politização, talvez, de uma parcela das Forças Armadas muito mais focada naquilo que a gente chama de baixo clero, né? Eu não vejo essa politização chegar no alto clero, nos altos comandos das Forças Armadas. Como é que você vê isso? É certa essa análise, Zé? Na verdade, essa politização ela não está no baixo clero, né? Ela está mais na reserva, o que é diferente. Apesar de reserva, não é baixo clero, né? O general continua sendo general, coronel, capitão, assim por diante. Eu converso muito com os militares. O último comandante do Exército, o general Freire Gomes, é um grande comandante, foi um grande comandante, já tem o seu nome escrito na história, por não ter embarcado em vários radicalismos, e ele foi tentado, pressionado até internamente, e manteve o Exército unido, e isto é muito importante. A hierarquia para a atividade militar é fundamental, né? O militar ele tem uma linguagem binária, do sim e do não, do positivo ou negativo. Não se pode ver uma linguagem militar, você vai, não sei se der, não. Tem que ser positivo ou negativo. Vou ou não vou, porque o militar espera um apoio em determinado horário, em determinado local, e pronto, tem que acontecer. Então, essa linguagem. E os comandantes militares seguraram muita pressão, os da ativa. Os da reserva, que não são baixo clero, sempre falaram em nome dos oficiais superiores da ativa, né? Só que desta vez houve um descasamento. Me explicaram alguns generais, não foi só um, de que o mundo está correndo tão rápido e as coisas estão indo tão depressa que os oficiais da reserva não estão entendendo o papel dos comandantes da ativa. As informações que estão acontecendo daí, há esse descasamento. O presidente Lula vem recebendo críticas pesadas de generais da reserva, né, que até já se virou governo, mas não é mais em nome dos generais da ativa, que eles não têm aquela informação. Então, os comandantes, os ex-comandantes das forças, né, que agora passaram para a reserva, eles seguraram uma barra muito grande. O comandante da Marinha que saiu sem passar o comando, uma coisa rara na área militar, eu não me lembro de outra ocasião assim, né? Mas houve uma sucessão tranquila nos comandos das Forças Armadas. Então, resta agora ao presidente Lula e assessores fazer essa tranquilização e entender qual é o papel das Forças Armadas, que é importante, mas não é político. Me dizem e fazem queixa e tal, até pessoas próximas do presidente Lula, né, de que o Múcio está devagar demais. Eles queriam um ministro da Defesa dando ordem unida. E os militares da ativa não aceitam, porque o Exército é um poder à parte, não é o quarto poder, mas é uma garantia à parte e de Estado e não de governo. Qualquer que seja o presidente, as Forças Armadas estarão lá. Você pediu, Fê? Eu pedi, eu tenho uma pergunta para todos, na verdade, assim, vocês fiquem à vontade para responder. Vocês acham muito improvável o Lula propor uma anistia aos presos dos ataques do dia 8, né, de janeiro, justamente para tentar uma reaproximação com os militares? Quer responder, Holliday?
Eu acho muito pouco provável pelo seguinte, Fê, eu acho que o Lula, ele realmente tem um sentimento de vingança ou de revanchismo muito forte, ele tem demonstrado isso no discurso dele, e isso se demonstra também no desrespeito dele em relação às Forças Armadas. Essa reunião que vai ter agora aí com o Múcio, esse almoço marcado com as Forças Armadas e o ministro da Defesa, é porque ele tem tido repetidos episódios de respeito em relação a essas forças, desde pequenos detalhes, como por exemplo, na posse, quando ele passa as forças em revista, ele não olha para os soldados. Veja, Lula já tomou posse 2 vezes, ele deveria saber disso, e ele simplesmente ignora a tropa e vai passando em revista como se não estivesse fazendo nada, e até as suas declarações polêmicas, dizendo que as Forças Armadas não são um poder moderador, que pensam que são. Veja, o problema não é você dizer que as Forças Armadas não são um poder moderador, porque de fato não são, mas como assim pensam que são? Ele também diz que as Forças Armadas foram contaminadas pelo bolsonarismo, quer dizer, como se fossem pessoas incapazes de pensar por si próprias e tivessem sido contaminadas por um presidente ou por uma ideologia política. Então, são declarações que constantemente vão desrespeitando as Forças Armadas. E o ministro da Defesa, que é, dentro desse cenário petista, digamos, um instrumento de diálogo benquisto nas Forças Armadas, é constantemente queimado pelo PT e pelos aliados do Lula. Então, eu não vejo aí nenhum sinal de alguém que queira realmente uma conciliação ou uma pacificação. Acho pelo contrário, ele quer continuar alimentando esse clima de tensão, porque dentro desse clima de tensão ele acaba alimentando a sua militância, dando estímulos à sua militância e reavivando o PT. Eu fiz essa provocação ali para o Zé Maria Trindade em relação a se essa politização ela estaria mais no alto clero, no baixo clero, pensando no seguinte sentido: eu vi um Bolsonaro ao longo de toda a vida dele como uma espécie de líder sindical para essa galera do baixo clero, né? Então toda a pauta do Bolsonaro ao longo da carreira dele sempre foi muito focada nesse segmento específico, né? Naqueles que não estão no alto clero, mas que estão nas Forças Armadas, que possuem de alguma forma o poder de coerção, né? Então, eu já vi Bolsonaro batalhando por salário dessas pessoas, eu já vi Bolsonaro batalhando para mais direitos, já vi Bolsonaro defendendo inclusive as ações, enfim. Por isso que eu acho que talvez ele teria uma influência maior nesse segmento. Mas eu acho, até pela questão histórica e até pela idade também do alto comando do Exército, essa influência ela não conseguiu romper essa barreira. O que você acha? Olha, o Bolsonaro começa a carreira política dele ali quando ele primeiro dá aquela entrevista para a Veja em 86, ele tinha 30 anos, 31, e ele vai exatamente para reclamar de salários. Então ali, quando ele se apresenta ao mundo, é a primeira vez que alguém ouve falar dele fora do meio militar, que é naquela entrevista para a Veja de 86, ele já começa a sua carreira política, ainda era das Forças Armadas, mas ele começa um discurso já falando de salário. E ele nunca, na sua história de deputado federal, ele nunca largou isso, ele sempre se viu, sempre se apresentou para o seu eleitor aqui do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma presença de militares muito grande, tem muito militar aqui no Rio, aposentados, na ativa, enfim. E ele sabia que é um segmento onde ele não só representava, como ele também pela história de vida dele. Ele gostava de ser chamado de capitão, né? Ele se identificar com as Forças Armadas. E em relação ao que você falou da idade, ele nunca perdeu essa conexão, né? Ele, ao longo da sua carreira política, ele sempre voltava lá na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, participava de cerimônias de formatura, sempre participou das polícias, enfim. Então ele nunca largou o contato direto com esse público que respondia, se sentindo representado, se sentindo prestigiado por esse político. Então é natural que haja uma identificação. O problema é quando essas pessoas na ativa confundem a carreira de Estado, o que eles estão fazendo como servidores públicos, que têm obrigações, que têm que respeitar a Constituição, o princípio da impessoalidade, e levam para a sua prática profissional as suas preferências políticas. Aí a coisa complica. Lula tem motivos para ter algumas desconfianças com algumas áreas
e alguns membros das Forças Armadas. Por quê? Porque, primeiro, somente no final do ano passado, houve uma certa conivência, por exemplo, aquelas manifestações nas portas dos quartéis, uma série de coisas que você via, que as Forças Armadas estavam ali olhando, mas também não estavam com vontade de restabelecer a ordem, por exemplo, mandando aquelas pessoas para casa. E, infelizmente, o resultado dessa leniência foi deixar aquilo ali virar aquele celeiro de vândalos que terminou no 8 de janeiro. Até para as próprias Forças Armadas era muito melhor que eles tivessem dispersado aquelas pessoas antes. E também, nessa época das redes sociais, você tem muita gente, inclusive da Ativa, que está nos seus próprios perfis de redes sociais, de Twitter, Facebook, dando opiniões políticas, e às vezes opiniões políticas muito radicais, o que deveria gerar automaticamente algum tipo de punição disciplinar. Então, que essa conversa é importante, porque na pessoa física, em casa, a pessoa pode ter a opinião que quiser. Agora, trabalhando numa carreira de Estado, tendo a fé pública de ter todos os armamentos de guerra do Brasil na sua mão, essas pessoas têm claramente uma responsabilidade ainda maior do que o normal em mostrar que elas são, pelo menos na prática ali do seu dia a dia, elas são isentas. Só para lembrar, por exemplo, uma coisa importante que aconteceu no Brasil em relação à carreira de juiz, que tem o mesmo tipo de exigência. O juiz Sérgio Moro foi declarado parcial no julgamento do Lula. Por quê? Por causa de conversas hackeadas e vazadas do Telegram pessoal. Então você imagina, se isso já é suficiente para carimbar que o juiz é parcial e cancelar as decisões dele, imagina então quando o sujeito um militar vai da própria rede social e em público, dar uma opinião política radical, enfim, como hoje, por exemplo, tem um que o Estadão pegou lá, que xingando todo mundo, vem aqui me punir, sim, que seja punido.